não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Nós ainda estamos vivendo esse esforço, nós ainda estamos dentro do projeto socrático. Né? E, tal como eu expliquei ali no curso sobre História Essencial da Filosofia, que foi dado 3 vezes, em três versões diferentes, não é possível você contar a história da filosofia, exceto sob a forma de um projeto cuja consecução está prosseguindo. Ora, essa atitude, vamos dizer, interrogativa, né, ela não só, vamos dizer, é própria do filósofo, é aquilo que define o filósofo, mas ela tem uma importância antropológica, porque ela expressa de algum modo a própria condição humana. A condição que Platão situa assim entre o anjo e o animal. Quer dizer, o ser humano nem tem, né, o saber direto e definitivo como os anjos, e nem ele é um total ignorante como os animais. Então vive numa perpétua tensão entre conhecimento e ignorância. Essa tensão é tão importante ao ponto de que a ignorância faz parte da própria estrutura do conhecimento. Quer dizer, você a cada instante, vamos dizer, você terá consciência das zonas de ignorância que você precisaria preencher para responder à sua interrogação, é o próprio elemento fundante do conhecimento. Quer dizer, é aquilo que eu chamo do mapa da ignorância. Quer dizer, você ser capaz de delinear o que você precisaria saber para entender o que você quer entender. Isso não é um elemento que é externo ao conhecimento, mas ao contrário, isso é o próprio fundamento do conhecimento. O conhecimento é uma resposta a uma pergunta. A pergunta é a expressão de uma ignorância que não se aceita completamente como tal, embora sabendo que não pode ser vencida de modo definitivo. Na aula anterior, eu introduzi um tema que, no caso, é bastante pertinente. É de que a estrutura última da realidade, vamos dizer, o mistério do ser, não se elucida para você sob a forma de uma série de enunciados. Quer dizer, isso que nós chamamos uma doutrina, quer dizer, uma série de proposições sobre a estrutura da realidade, ela não pode, por si, ser jamais uma resposta definitiva. Por quê? Se nós nos perguntamos o que nós vamos encontrar depois da morte, né? Quer dizer, o acesso à dimensão de eternidade, ele é por si mesmo, evidentemente, a resposta, mas qual é a forma que toma esta resposta? Se vocês lerem tudo o que se publicou desde o começo dos tempos sobre a experiência da vida eterna, tá certo? Tanto contada pelos santos e profetas, quanto pelo próprio nosso Senhor Jesus Cristo, quanto por essas pessoas que viveram a experiência de estado de morte clínica, você vai ver que nenhuma teve um encontro com a verdade sob a forma de um enunciado. Em nenhum caso. E, no entanto,
todos que têm essa experiência, eles têm a certeza de que eles estão finalmente contemplando a realidade como tal. E já não estão mais vendo as coisas através deste véu, desta penumbra que nos cerca nesta vida. Quer dizer, você passa de um estado de lusco-fusco, que já não é treva completa, um estado de lusco-fusco, para um estado de claridade. Né? Aquele menino, Colton Burpo, menino de 4 anos, que teve estado de morte clínica e voltou contando coisas do Arco da Velha, um dos detalhes que ele disse, olha, lá não tem noite, é sempre claro. Né? Ou seja, você está passando realmente do lusco-fusco para a luz permanente, a luz eterna. Né? Então, isso não quer dizer que você saiba tudo. Porque você saber tudo de uma vez e simultaneamente, para isso você precisaria abarcar a dimensão inteira da eternidade, o que não é possível. Né? Aí você se transformaria em Deus. E note bem que transformar-se em Deus não está prometido para ninguém. E nenhuma pessoa que teve essa experiência conta que se transformou em Deus. Nenhuma. Então, eu estava lá e eu era Nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Não tem nenhum caso. As pessoas se encontram com Jesus Cristo e se encontram com Deus Pai e se encontram com Deus Espírito Santo. Né? Quando perguntaram para o Colton Burpo como é Deus Espírito Santo, ele disse, ele é azul. Ele pensou, espremeu para dizer o que era e disse, ele é azul. Né? Então, essas presenças com que você se defronta na vida eterna, elas são a resposta final, evidentemente, mas essa resposta não toma a forma de um enunciado, e sim de presenças humanas, numa vivência que ainda tem uma estrutura narrativa. Né? Com a diferença de que, primeiro, é uma narrativa muito mais acelerada do que nós podemos imaginar, porque o Colton Burpo esteve em estado de morte clínica por 3 minutos, ele mesmo disse. Quanto tempo? Ele contou coisas, mais coisas, mais coisas, mais coisas, mais coisas. Depois para ele, quanto tempo se passou? Ele disse 3 minutos. Então, isso quer dizer que existe uma aceleração. O acontecer não está preso ao nosso limite de temporalidade terrestre. Aqui as coisas têm um limite máximo e mínimo que elas podem acontecer. Você tem uma velocidade máxima e mínima, né? Um máximo além do qual os acontecimentos não podem ser acompanhados e um mínimo no qual você já não pode dizer que eles estão acontecendo. Quer dizer, qualquer processo que se estendesse, digamos, qualquer mudança ou transformação que se estendesse, digamos, por 3 trilhões de anos, não seria percebido por ninguém, não seria propriamente um acontecer. Então, esses limites máximos e mínimos do acontecer, eles não existem no plano da eternidade. Mas a coisa ainda tem uma estrutura narrativa, exatamente como a nossa vida tem aqui. Isso significa, muito claramente, que o encontro, quer dizer, que a descoberta da realidade final, não tem a estrutura de uma experiência intelectual, mas de uma experiência vivencial, de uma experiência, digamos, biográfica, ou narrativa, que tem uma translucidez satisfatória e que traz em si, no próprio tecido do acontecer, a razão suficiente pela qual acontece. Ou seja, é um acontecer que já não provoca perplexidade. É um acontecer que mostra, evidentemente, a sua razão de ser e mostra que não poderia ser de outra maneira. Então, esta, evidentemente, é a única resposta satisfatória que nós podemos obter. Qualquer resposta que tome a forma de uma doutrina, né, ela só pode ser uma preparação temporária para o acesso a essa outra, para, vamos dizer, a conquista desse outro tipo de explicação. Note bem, isso não quer dizer que você vai saber tudo. Mas nós temos nesta vida aqui algumas experiências que nos dão uma imagem disso aí. Por exemplo, vamos dizer, a experiência do amor humano. Quando uma pessoa te ama, tá certo? Isso não quer dizer que você está entendendo tudo o que está acontecendo. Mas o amor que a pessoa tem por você não pode ter uma explicação que esteja acima dele mesmo.
Se disser, a pessoa ama você por causa disso, mais disso, mais disso, mais disso, mais disso, mais disso, mais disso. Imediatamente, a experiência do amor foi rebaixada a efeito de uma outra coisa que não é amor de maneira alguma. Então, esse amor automaticamente, se ele pudesse ser totalmente explicado, ele estaria automaticamente anulado. Ele já não seria o centro da experiência, ele seria a periferia de um outro acontecimento qualquer. Então, isso quer dizer que o amor, de certo modo, é autoexplicado. O ódio não. Se alguém te odeia, você pergunta, por que você me odeia? O porquê você me odeia tem resposta. Você pode ser especulado, mas por que você me ama? A coisa não tem sentido, porque vamos dizer, o amor é aquele estado, vamos dizer, de satisfação existencial e também intelectual, no qual a pergunta não faz mais sentido porque a própria experiência é a resposta de si mesma. Então, essa experiência que nós temos na Terra é, por assim dizer, um sinal do que seria a experiência cognitiva na vida eterna. Um sinal longínquo, um sinal puramente analógico, mas suficientemente eloquente para que nós possamos entender o que é um estado no qual, embora não possuindo as respostas em fórmula intelectual, a sua mente e a sua alma se consideram satisfeitas com o conhecimento que está à sua disposição, de certo modo evidenciado na própria presença, na própria experiência. Ora, se é assim, significa que todo e qualquer esforço para encontrar uma resposta final sob a fórmula de uma formulação doutrinal é uma falsificação já na sua própria base, a não ser que essa doutrina, vamos dizer, se aceite como um sinal analógico, ou seja, como um símbolo preparatório e nada mais. Ora, se nós temos em nós a possibilidade da vida eterna, então significa que cada um de nós tem também a possibilidade do acesso, vamos dizer, ao conhecimento plenamente satisfatório da vida divina. E se é assim, é justamente por isso que nós podemos entender as doutrinas. Mas tão logo nós queremos que a doutrina seja, vamos dizer, o quadro explicativo final dentro do qual está o acontecer, nós invertemos a coisa inteira e a doutrina, evidentemente, se transforma, vamos dizer, numa fantasia hipnótica, e macabra, de certo modo. Não é isso? E é por isso mesmo que você vê que na vida de Sócrates simplesmente não há uma conclusão doutrinal. Quer dizer, toda e qualquer formulação doutrinal que você encontre, ela sempre será menos completa do que a própria pessoa humana que está ouvindo a explicação. Se eu venho aqui e lhe apresento a doutrina metafísica completinha, da explicação total do universo, essa explicação total ela é menos completa do que você. Porque você é uma pessoa real, você tem existência, você não é só ideias. Então, quer dizer, as minhas ideias, ou as ideias de Leibniz, ou as ideias de Platão, ou de Aristóteles, quem quer que seja, elas são apenas um aspecto pequeno dentro de uma pessoa, que sou eu. Então, quando eu passo essa doutrina para você, ela também passa a ser uma parte de uma outra pessoa, que é você. E a explicação não está na doutrina, está na pessoa. Então, a finalidade da doutrina é servir como um espelho no qual a pessoa se reconheça como unidade vivente, portadora, vamos dizer, do conhecimento potencial da eternidade. Então, logo, a doutrina cumpriu esta missão, está encerrado o serviço dela, o que mais ela pode fazer? Não é isso? Então, o começo da filosofia já nos mostra isso de uma maneira muito clara. E você veja, à medida que você vai passando nessas três etapas, Sócrates, Platão e Aristóteles, o modo de exposição da filosofia vai passando progressivamente do modo narrativo para o modo doutrinal. E à medida que passa para o modo doutrinal,
qual é a parte mais importante da doutrina? São as perguntas que sobram. Se você estudar toda a metafísica de Aristóteles, você vai ver que a parte que ele consegue explicar, ela está assentada, vamos dizer, numa espécie de um pilar de perguntas irrespondidas. E eu já ressaltei a existência do livro de Aristóteles, que chama Perguntas, que é a lista de milhares de perguntas irrespondidas. Essas perguntas irrespondidas, elas formam, vamos dizer, o fundo dentro do qual o conhecimento adquire algum sentido. Quer dizer, o conhecimento afirmativo exposto em modo doutrinal, ele tem que estar autoconsciente de que ele é apenas um pontinho de luz, cercado não de trevas, mas de um lusco-fusco, isso é de dúvidas, interrogações e, portanto, de possibilidades do conhecimento. Né? Se vocês estudaram o meu livro, da Teoria dos Quatro Discursos, vocês verão que da totalidade da experiência que o ser humano tem, uma parte se conserva na memória. Condensada, vamos dizer, em figuras que das quais mais tarde você começa a extrair o seu conteúdo substancial e de modo a enunciar conceitos. Não é isso? Deste fundo imaginativo que se conserva na sua memória, uma parte pequena é objeto de questionamento e de escolha, quando você vai colocar as suas preferências, as suas atrações e repulsas. E isso é o domínio do discurso retórico. Da totalidade das coisas pelas quais nós podemos ter atração e repulsa, uma parte, menor ainda, se torna objeto de investigação dialética, ou seja, de discussão filosófica formal. E de tudo o que se torna discussão filosófica formal, uma parte pequeniníssima é objeto de uma certeza intelectual e pode ser, portanto, objeto de uma demonstração lógica. Quanto sobrou? Veja, você tem o mundo da experiência. Em primeiro lugar, existe o mundo, o universo objetivo. Você não tem experiência de tudo. Então, todo o mundo que existe, uma parte pequenininha é o seu mundo de experiência. Desse mundo de experiência tem uma parte menorzinha que vira memória. Desta parte que está na memória, uma parte pequenininha vira objeto de discussão e escolha. Uma parte menorzinha se torna objeto de investigação filosófica e uma parte ínfima se torna objeto de certeza doutrinal. E o resto? No resto, continua a tensão entre conhecimento e ignorância. Continua o mundo da interrogação, da zetexis, como dizem os gregos, a busca. Então, essa estrutura aqui, como o Eric Feiglin chama zetética, ela é própria da filosofia. Então, ela não tem por objeto enunciar conclusões doutrinais válidas, a não ser na medida em que essas conclusões tenham para a alma que as recebe a função de um símbolo iluminador que abra para ela uma espécie de antevisão da certeza final, a qual, quando chegar, não chegará sob a forma de expressão doutrinal. Isso aqui é uma coisa básica, e basta essas observações, que são óbvias por si mesmas, que qualquer pessoa pode confirmar na sua própria experiência, para mostrar que há algo de errado em todo esse ciclo cultural chamado modernidade. Esse ciclo está terminando. Ou seja, a era em que a chamada ciência experimental reinou soberana sobre todas as outras dimensões do conhecimento, e na qual essa mesma ciência se colocava como modelo para todo conhecimento possível, isso aí está acabando, isso aí não vai durar, eu acho que não chega mais meio século. Quer dizer, o processo de desmoralização está sendo tão rápido, sobretudo graças à investigação histórica, Hoje nós podemos dizer que toda a história
da modernidade científica, onde foi somente constituída de falsificações, de mitos, de lendas e de mentiras atrozes. Tudo isso está vindo à tona nas últimas décadas com uma velocidade impressionante. E, evidentemente, o prestígio desses grandes deuses da ciência moderna vai cair rapidamente e, daqui a umas décadas, parecerá ridículo que tenhamos olhado para eles em busca de uma resposta. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude nosso canal, apoie, seja membro. E ajude nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.